Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Sextou e sextou com feriado, né? Dia do Trabalhador. Então, espero muita gente aí assistindo esse vídeo de hoje. Inclusive, coloquei até mais tarde a caixinha, né? Na verdade, até foi um acidente, porque eu estava aqui produzindo imagens para edição de um próximo vídeo. O celular despertou no horário que eu normalmente deixo a caixinha. Eu acabei esquecendo de colocar a caixinha lá. Quando eu terminei de trabalhar, eu lembrei e coloquei a caixinha. Então o vídeo vai sair um pouquinho mais tarde hoje. Mas é bom que vai ter bastante tempo aí pra gente engajar o nosso vídeo. Inclusive, compartilhem, gente, o canal se vocês gostam do nosso trabalho, pros amigos de vocês, pros parentes, familiares de vocês, para fazer a família Pautas e Táticas crescer, a gente ter mais inscritos, mais likes, mais visualizações e a gente poder também ter uma renda um pouco melhor aqui com o canal, beleza? Se você está conhecendo a gente agora, seja muito bem-vindo, espero conquistar sua inscrição também. E também não deixe de seguir o Pautas e Táticas no Instagram, que é lá que você vai encontrar a caixinha nos stories para poder mandar até 3 perguntas e participar, né, da nossa interação aqui semanal, beleza? Então vamos começar aqui com as perguntas do André. Considerando as lesões e afins, a ordem de favoritismo na Copa muda? Cara, com as lesões já confirmadas, eu acho que não, tá? E, bom, para mim a grande favorita para a Copa é a Espanha. A Espanha ela não tem um grupo formado por muitas grandes individualidades. Ela tem, para mim, 2 individualidades assim que são determinantes, que são o Lamine Yamal e o Nico Williams. Lamine Yamal, inclusive, vai ficar fora aqui dessa reta final de temporada europeia e só deve estar à disposição na Copa do Mundo. Mas o grande forte da Espanha, para mim, é o coletivo, tá? Ela tem uma defesa que talvez não se destaque tanto pelas peças individualmente falando, né? Não tem um centroavante, artilheiro, goleador, né, que seja um dos melhores do mundo na posição. Seu setor de meio campo, tudo bem, tem o Pedri, que é um excelente jogador, tem o Rodri, que voltando de lesão, não voltou no mesmo pique que ele estava, né, de melhor volante do mundo antes de se lesionar, até chegou a vencer uma bola de ouro, justiça tenha sido feita ou não. Né, o Fabián Ruiz, que faz parte de uma engrenagem que funciona muito bem e que também faz parte dessa engrenagem coletiva aqui da Espanha, que é muito boa, mas ele, individualmente falando, não é aquele jogador encantador. Então, assim, para mim, a grande favorita para vencer a Copa é a Espanha pela força do seu coletivo e não pela reunião de grandes individualidades. Então, se a Espanha perder uma peça ou outra, claro que se perder um Lamine ou um Nico, vai ficar difícil a reposição. Mas estamos falando de 2 entre 11 peças titulares, onde praticamente qualquer outra peça tem uma reposição ali legal, né? No meio campo a gente tem o Zubimendi, tem o Dani Olmo, né? Tem o Fermín Lopes, entre outros jogadores ali que podem fazer, né, funções no meio campo sem deixar cair tanto assim a qualidade do elenco como um todo, tá? Agora, a França, que é uma seleção taticamente bem montada, mas com certeza tem a sua força maior nas individualidades, se você perder 2, 3 peças, já começa a cair ali na tabela do favoritismo. Então, acho que depende muito da seleção e depende muito de quais lesões estamos falando. No cenário atual, com as lesões que já estão confirmadas, para mim, o favoritismo ainda não se alterou, beleza? A seleção brasileira, inclusive, perderia bastante se perdesse um Vini Júnior, perdesse um Rafinha. Ah, mas eles não estão conseguindo render na seleção o melhor que eles podem. Mas com certeza a grande força da seleção brasileira também está nas suas referências. E aí se você perde essas referências, com certeza você chega à Copa mais desacreditado ainda e mais enfraquecido também aos olhos dos adversários, beleza? Vamos para a segunda aqui do André. Hoje, qual seria seu 11 da temporada? Cara, eu tenho pensado bastante nisso, eu não cheguei numa conclusão definitiva, tá? Em algumas posições eu tenho até bastante dúvida. Goleiro, por exemplo. Tem algum goleiro que esteja se destacando muito na temporada? O nome que eu consegui pensar é o Safonov, né, do PSG, que contra todos os prognósticos conseguiu ganhar titularidade. Lá no começo da temporada fez uma Copa Intercontinental muito importante, né, inclusive, né, pegando 3 pênaltis, né, na final contra o Flamengo. Ele não tem deixado a desejar na titularidade do gol do PSG, então acho que o goleiro seria ele. Mas talvez outro goleiro se destaque mais do que ele, ou talvez eu esteja esquecendo um outro goleiro que seja maior destaque do que ele para poder colocar nessa seleção. Eu vou fazer um vídeo sobre isso e aí eu vou talvez mudar aqui essas minhas opiniões, tá?
Lateral direito. Talvez o melhor lateral direito dessa temporada nem seja um lateral direito, que é o Valverde, que jogou ali circunstancialmente no Real Madrid. Eu não tô vendo outro lateral direito se destacando tanto. O melhor lateral direito do mundo é o Hakimi, do PSG. Mas eu não sei se a temporada do Hakimi é melhor do que foi os jogos que o Valverde fez como lateral direito. Zaga, eu acho que nesse momento Saliba e Gabriel Magalhães, né, a zaga do Arsenal, é a melhor zaga da temporada. Lateral esquerdo, esse sim eu tenho bem convicção de que seja o O'Reilly, tá? O melhor lateral esquerdo da temporada, jogador do Manchester City. Meio campo, muito provavelmente eu vou aqui com quem são os melhores e não somente com quem está melhor, tá? Que são Kimmich, Vitinha e Pedri. Talvez esses três aí estariam na seleção. O próprio Valverde também poderia, né, competir por vaga por aqui. O Tchouaméni do Real Madrid também poderia competir, né, por vaga no meio campo. Em algum momento ele foi destaque de vários jogos seguidos ali do Real Madrid. E no ataque eu acho que não tem muito para onde correr de Olise pela direita, Harry Kane, centroavante, e pela esquerda, cara, eu sei que ele não tá jogando assim no clube, mas eu escalaria o Mbappé, até porque é artilheiro da Champions, é artilheiro de La Liga, mas ele não vem fazendo uma temporada, tem sido muito debatido aí, né, o impacto negativo que ele tem tido no Real Madrid. Vamos ter vídeo sobre isso por aqui também, mas eu não consigo ver um outro jogador, né, sei lá, o Luis Dias, para contemplar ali os três atacantes, né, do Real Madrid, o Kvaratskhelia do PSG talvez esteja ali. São nomes aí que a gente pode debater, mas hoje eu acho que eu colocaria o Mbappé mesmo, tá? Acho que seria até injusto, já que a gente está falando de individualidade, não de coletivo, a temporada que ele fez individualmente não premiá-lo com uma vaga pelo menos no 11 ideal da temporada neste momento. Talvez eu mude de ideia, tá? Mas hoje eu escalaria o Mbappé sim, beleza? Esse time aqui eu tô pensando agora, tá? Eu não parei para pensar e pesquisar os números e tudo mais, e ver todos os jogadores para poder responder essa pergunta aqui agora. Então, no momento que eu fizer o vídeo, talvez eu mude uma posição ou outra aqui dessa escalação. A terceira do André. Perdão te pôr em risco, mas você não acha estranho o PSG não sentir falta nenhuma do general? Né, o general, no caso, o Mbappé, tá rolando aí esse meme na internet, né, do ditador, me põe em risco porque eu tô falando sobre ele aqui, né? Publicamente, eu posso estar fazendo críticas a ele aqui, eu acabei de elogiar, tá, general? Então, por favor, não me mande fuzilar. Mas, cara, eu acho que muito tem a ver também com encaixe de jogo. O Luiz Henrique, ele não quis montar um time que trabalhe para um jogador brilhar. Ele quer um time de 11 jogadores trabalhando para o coletivo brilhar acima de qualquer individualidade. E nisso, as individualidades vão aparecendo aos poucos. Você tem um meio-campo com praticamente 3 volantes, onde todo mundo joga e todo mundo marca, João Neves, Fabian Ruiz e Vitinha. Você tem um ataque com um jovem como o Doué, que consegue brilhar muito. O Dembélé, que seria um atacante ali, um centroavante improvisado por ele ser ponta, mas que, cara, consegue pressionar e se destaca muito por esse trabalho defensivo que ele faz, né, mais do que qualquer outro atacante no mundo, e com isso ele conseguiu, inclusive, uma bola de ouro. Não é um atacante de números espetaculares e tal, mas ele consegue ser muito importante nesse sem bola. Né, um Kvaratskhelia que, por mais que fosse destaque já individual naquele Napoli, ele chega no PSG como se ele estivesse jogando há anos, né, no clube. Né, os dois laterais são os melhores do mundo. O Donnarumma, na temporada passada, foi o melhor goleiro do mundo. Né, o Pacho, que é um zagueiro, né, low profile, digamos assim, jogando ao lado do Marquinhos, né, fez a zaga subir em relação aos antecessores dele, que eram Kimpembe, que é jogador de seleção francesa, né, o próprio Sérgio Ramos, que não conseguiu brilhar no PSG como a gente esperava, né, e um dos melhores zagueiros também, né, do mundo, da época em que ele viveu o seu auge, da época até que ele foi contratado, dá pra dizer assim também. Então, mano, esse PSG onde é um por todos, todos por um, e não somente todos por um, ajudam a explicar porque que o time não sente falta de um jogador que contribui pouco defensivamente, tá? E que precisa de um coletivo todo trabalhando para que ele seja a estrela que se sobressaia, tá? Né? Um jogador que seja muito mais naquele melhor estilo, eu ganho, nós empatamos e vocês perdem. E não, nós ganhamos, nós empatamos e nós perdemos. Então, essa é a melhor definição para mim, né? Talvez a melhor resposta para essa pergunta, tá? Do porquê que o PSG
não está sentindo muita falta do Mbappé. Pelo contrário, né? Pode meter a sua segunda final de Champions consecutiva, talvez até o seu segundo título. Obrigado, André, pelas suas 3 perguntas. Vamos agora para o Francisco Teixeira, que mandou uma, aí depois vem o Gustavo, aí mais 2 do Francisco depois, tá? A primeira aqui do Francisco. Nos grandes clubes europeus, qual está mais mal servido de guarda-redes, né? Goleiro. Cara, eu acho que o Chelsea. Não consigo gostar tanto assim do Robert Sanchez, tá? Não é um mau goleiro, mas não acho que seja um goleiro de primeira prateleira. Acho que o Chelsea ainda precisa contratar um grande goleiro, tá? Quando o Barcelona emprestou o Ter Stegen, por exemplo, eu achava, poderia ser um bom nome, né, pro Chelsea. Embora o Ter Stegen estivesse voltando de lesão, ele até se lesionou de novo, inclusive. Outros goleiros aí que estavam no mercado, o Manchester City contratou, né, o Donnarumma, tendo o Ederson. O Ederson foi pro Fenerbahçe. Não sei se seria uma questão pro Ederson jogar no Chelsea com a história que ele tem, né, no próprio City. Ou o Chelsea poderia ter entrado ali, né, na briga pelo Donnarumma para poder contratá-lo, enfim. Eu acho que o Chelsea é o time que mais tem uma carência ali de um goleiraço no seu elenco, beleza? Um dos times grandes, tá? Agora, antes da do Francisco, eu vou na ordem aqui, vamos para a pergunta do Gustavo Meuzani. Já trabalhou como analista em algum clube? Infelizmente não, Gustavo, tá? Eu sou jornalista, né, de formação. Eu nem sou um jornalista esportivo, pré-graduado em jornalismo esportivo, não, tá? Eu sou um jornalista, só fiz realmente a faculdade de jornalismo. E a área de esportes é a minha paixão, é a motivação pelo que eu quis entrar na faculdade e tal. E eu trabalho com ela, né? Todas as minhas experiências, né, profissionais foram dentro da área do jornalismo esportivo, mas todas vão em projetos independentes, nunca numa grande empresa, e é claro aqui também, né, empreendendo, né, dentro do meu próprio espaço aqui, né, do meu canal no YouTube, tá? Mas nunca trabalhei como analista em clube nenhum, não. Beleza? Não sei se essa foi a única do Gustavo, mas agora vem 2 do Francisco, então eu vou agradecer aí o Gustavo, tá? O Francisco, na verdade, mandou 4 perguntas. Eu vou te dar uma colher de chá, hein, Francisco? Mas até 3, tá? Você mandou 4, mas até 3 por caixinha, beleza? Eu vou responder as suas 4 perguntas, mas fica a dica aí para guardar munição para a próxima semana. A segunda aqui do Francisco. Sou o único maluco que acha que o Trubin não é guarda-redes para equipe grande? Acho até que dá para juntar com a outra, né? Porque a outra ele fala também do Otamendi. O Otamendi já não tem condições de ser titular numa equipe que quer ser campeã, concordas? Bom, vamos lá. Cara, nas 2 situações, são 2 jogadores do Benfica, né? O Benfica é um time grande. Eu acho que são bons jogadores pro nível do Benfica, para as ambições do Benfica, de ser campeão nos torneios internos, né? Nos campeonatos nacionais, na Copa Nacional, que o Benfica tem para disputar. Quando a gente expande isso para a Europa, cara, o Trubin ele não vai jogar num clube gigante, por exemplo, ele não vai resolver a carência de goleiro do Chelsea, que eu acabei de citar aqui, né, como um clube que esteja precisando de um grande goleiro. O Trubin não chegaria no Chelsea para resolver esse problema, ser o dono da posição, tá? Pro nível do Benfica, eu acho que tá ótimo. E o Otamendi, eu acho até por uma questão de idade, né? Ele já nunca foi uma unanimidade na carreira, chegou a jogar aqui no Atlético Mineiro, teve uma passagem rápida e foi pro Valência, do Valência também muito rápido pro City. E a gente via ele aqui no Galo, cara, e a gente não imaginava que em pouco tempo, pouquíssimo tempo, ele ia dar um salto de Valência para City. E no City ele era bastante criticado também, muitas vezes justamente, outras injustamente. E agora numa parte final, reta final de carreira no Benfica, eu acho que é um clube que, pelas ambições que o Benfica tem, continentalmente falando, tá de bom nível pro nível que o Otamendi pode entregar de futebol hoje, tá? Nunca foi um zagueiro de primeiríssima prateleira, no final da carreira é normal que ele não frequente essa primeiríssima prateleira também. Beleza? Até te ajudei, hein, Francisco? Eu respondi 2 em 1, para transformar essas suas 4 em 3 perguntas. A terceira aqui do Francisco. O meu pai diz que o Kvaratskhelia faz lembrar o Luís Figo, concorda? Não muito, cara. Eu acho até que por uma questão de época, né, o Figo era mais cadenciado, jogava mais pausado, era sim um driblador mais plástico,
mas que enfrentava defesas menos compactas, ele tinha mais tempo para driblar, conduzir um pouco mais a bola, dar um outro drible num outro jogador que desse um bote, ele tinha mais espaço, mais campo para jogar. Kvaratskhelia, até pela necessidade de jogar hoje e fazer tudo mais rápido, ele é um cara mais objetivo, mais veloz, né, enfrenta defesas mais fechadas, acho ele melhor na finalização do que o Figo também. Então, assim, são dois pontas dribladores, cada um jogando de um lado do campo, né, o Figo pela direita, o Kvaratskhelia pela esquerda. Acho que as semelhanças são menores do que as diferenças, tá? Então, eu discordo respeitosamente, né, do seu pai. Beleza? Obrigado, Francisco. Herbert 10. O que acha das notícias de Mourinho de volta a Madrid? Ele realmente está ultrapassado? Cara, eu não acho que ele esteja ultrapassado, mas eu acho que ele está num momento de carreira que é muito mais, por exemplo, eu gostaria muito mais de vê-lo no mercado de seleções, tá? Do que no mercado de clubes com a ambição dos clubes que ele tem trabalhado ultimamente, né? Um Tottenham que não aspirava a título de Premier League, aspirava no máximo ali um G4, Roma, onde mais ele trabalhou? Né? Fenerbahçe, aí agora o Benfica, que beleza, é um clube grande do país natal dele, mas eu gostaria muito mais de ver o Mourinho na seleção portuguesa, na seleção italiana. Acho que seria muito mais legal ver o Mourinho no mercado de seleções. E no Real Madrid, que é um clube que exige o máximo, eu acho que o tempo do Mourinho já passou, tá? Eu sei que ele é muito bem quisto pela torcida, não sei se depois daquele episódio ali, onde ele falou umas grandes besteiras, né, naquele episódio ali, para defender o Cristiano, jogador dele, naquele episódio com o Vinícius Júnior, que ele sofreu racismo e tal, né, quanto a, ele tem que comemorar como o Eusébio, como o Pelé, não fazendo dancinha na frente da torcida. Acho que ele foi muito mal, tá? Aquilo foi no jogo de ida, né, em Portugal. No jogo de volta ele estava suspenso, havia uma expectativa até de como ele seria recebido pela torcida no Santiago Bernabéu. Isso não aconteceu e talvez ele fosse até menos bem recebido do que seria antes dessas declarações, antes daquela partida. Eu, se eu fosse o Real Madrid, não contrataria o Mourinho não, tá? Eu acho até que o Mourinho poderia ser uma boa segunda opção ao Ancelotti, caso a gente não tivesse conseguido trazê-lo para a seleção brasileira, do que as opções que a gente tentou aqui, né? Dorival, Fernando Diniz. Eu acho que é uma opção mais próxima. Eu acho que o técnico de seleção ele tem que ter um currículo recheado, como tem o Mourinho, como tem o Ancelotti, mas que ele já não sirva mais para o grande mercado da elite dos clubes europeus. E aí um passo para trás para ele interessante seria o mercado de seleções, tá? Então eu gostaria muito mais de ver o Mourinho numa seleção do que num Real Madrid ou num clube de primeira prateleira, que eu acho que o nível que ele vem entregando nos últimos anos não compete ao nível que se exige nos grandes clubes da elite europeia, beleza? Mais uma aqui do Herbert. Como você montaria a sua equipe, características de jogadores, etc? Chama a prancheta. Cara, você vai me desculpar, eu não vou usar a prancheta para responder essa pergunta, porque depende muito do material humano que a gente tem, tá? Então, assim, cada material humano vai demandar uma coisa. Claro que eu tenho as minhas preferências pessoais, eu já falei aqui que eu gosto muito de defender no 5-4-1, mas não é porque eu gosto de defender, que eu acho que seja a plataforma mais sólida de defesa, que todo time, todo material humano vai conseguir me entregar o que eu acho que o 5-4-1 exige. Entendeu? Só para dar um exemplo. Né, ofensivamente, eu gosto de ter uma saída de 3, com 2 jogadores na frente, 2 jogadores abertos, e aí pode ser um lateral e um ponta, 2 pontas, 2 laterais, depende muito da característica do elenco. Um jogador entre linhas encostando em 2 no ataque, para a gente poder anular, né, a sobra defensiva que 2 zagueiros teriam sobre um centroavante. A partir dos pontos de partida que melhor encaixam com as características dos jogadores, eu tentaria ao máximo fazer variações para poder chegar nessas variações que eu tenho como as minhas preferidas, tá? Mas aí depende muito do material humano, então se eu pegasse a prancheta aqui, eu iria acabar falando de uma posição ou de outra, como se fosse aquilo que eu considero o ideal e aquilo que eu tentasse reproduzir em todos os times que eu treinasse, tá? Então, como não é o caso, eu te falo aqui só sobre as minhas preferências, mas que nem sempre seriam aplicáveis em qualquer clube que eu trabalhasse, beleza? É isso. Não sei se essa foi a última aqui do Herbert, se tiver mais uma a gente volta a falar com o Herbert, mas por enquanto eu já agradeço aí a participação dele. Araújo Juliano 12. O jogo de terça da Champions
superou o milagre de Istambul como o mais emocionante dos últimos anos? Cara, não. Mais emocionante não, porque aquilo era uma final, estava 3-0 no primeiro tempo, né, para o Milan. O Liverpool conseguiu, né, empatar, levar para a prorrogação, vencer nos pênaltis. Então a carga emocional que tinha aquela partida com certeza faz ela ser mais emocionante do que uma partida de ida de uma semifinal. Mas no quesito técnico, bola jogada, com certeza, né, eu prefiro muito mais essa partida de terça-feira, né, entre PSG e Bayern, o 5-4, do que aquele 3-3 lá de 2005, tá? Achou essa partida que a gente viu essa semana mais bem jogada e aquela mais emocionante. Como a sua pergunta foi se superou como mais emocionante, a minha resposta é não. Beleza? Mais uma do Juliano. O Scaloni seria um bom técnico para o Real Madrid depois da Copa? Cara, tem um amigo meu que adoraria tê-lo no Real Madrid. Eu não sei se ele tem as costas largas o bastante, né, como o Xabi não teve, como o Arbeloa parece não ter. Por mais que ele seja campeão do mundo, já tem alguns anos aí, até a mais, né, de experiência como treinador profissional, mas eu acho que a pressão que um Real Madrid demandaria seria demais para ele, tá? Então não seria a minha primeira opção. Seria um bom treinador, é um treinador que eu gosto do estilo, né, um técnico mais adaptável, como eu também seria, aos contextos, às partidas, aos adversários, mas talvez num time para você gerir tantos egos, como historicamente é o Real Madrid, como é o caso desse elenco também, talvez o vestiário o engolisse. Talvez ele não teria a imposição necessária para poder se fazer respeitar e fazer os caras correr para a ideia de jogo dele, que seria bastante mutável, né, de uma partida para outra. Então não seria a minha primeira opção. Seria, sim, um bom nome, como o Xabi era. Né? O Arbeloa eu vou falar um pouco menos, porque eu não conhecia o trabalho do Arbeloa antes dele se tornar o técnico do time principal. Mas o Xabi era uma excelente opção e segue sendo uma excelente opção de mercado para quem vai precisar de técnico aí nos próximos anos. Fala-se dele no Liverpool, por exemplo. Mas eu não confiaria, não colocaria minha mão no fogo pelo Scaloni no Real Madrid, não, tá? É isso. A terceira do Juliano. Para você, o que é que o jogador precisa ter para ser completo? Cara, eu não vou falar especificamente de fundamentos, nem aspectos técnicos. Claro que tem que ter qualidade técnica, mas isso aí depende muito mais da posição, tá? Mas qualidade técnica para poder fazer, né, o seu papel dentro da sua posição, dentro das suas funções táticas, disciplina tática, né, com e sem bola, intensidade física, resistência, ser voluntarioso também, né, para poder correr para trás e tudo mais, e pressionar se necessário, depende do tipo de marcação, e equilíbrio psicológico. Acho que esses 4 aspectos são os fundamentais. Qualidade técnica, disciplina tática, intensidade física e equilíbrio psicológico. São os 4 pilares aí para qualquer jogador de qualquer posição. Beleza? Obrigado, Juliano. Topzera 1910. O Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, temporada mágica, conseguiria brigar pelo título contra esse Bayern de 2026? Cara, eu não lembro quantos pontos o Leverkusen ficou na frente, né, do Bayern dessa temporada, tá? Naquela época lá. Esse Bayern ele conseguiu vencer com 4 rodadas de antecedência, com uma distância de pontos muito grande, mas como aquele Leverkusen, né, conseguiu ficar invicto, eu acho que ele brigaria sim pelo título, mas eu acho que ele não permaneceria invicto, tá? Por exemplo, no jogo daquela Bundesliga, que o Leverkusen ganhou invicto, na Allianz Arena terminou empatado, 2-2. Eu acho que o Bayern de Munique venceria. Esse Bayern de Munique atual venceria aquele Leverkusen no seu jogo em casa. O jogo fora de casa já foi um amasso do Leverkusen, foi 3-0. Aí já não dá tanto para prever pela questão do mando de campo quem venceria. Mas vamos supor que o Leverkusen vencesse, tá? Se o Leverkusen vencesse, fatalmente ele seria campeão. Mas o Bayern de Munique, a forma que ele amassou seus adversários, ele só perdeu um jogo na Bundesliga, provavelmente ele teria mais saldo também. Então acho que a briga pelo título estaria aberta, tá? Eu acho que a balança ainda tenderia a pesar mais para esse Bayern, pela qualidade que tem, superior, qualidade de elenco e tudo mais.
Inclusive tem jogadores em comum, né? O Jonathan Tah, por exemplo, estava naquele time e está nesse time. Eu acho que esse Bayern é melhor do que aquele Leverkusen, tá? Mas certamente brigaria pelo título. Só pergunta se brigaria? Brigaria, tá? Brigaria sim. A segunda aqui agora é do Topzera, né? O que fazer para deixar a Bundesliga mais competitiva para que outros times consigam brigar pelo título? Cara, tem muito time que se enxerga dentro da cadeia alimentar, né, do futebol europeu, mundial, como um time que contrata em baixa ou contrata barato para poder revender caro, às vezes revender até para os outros grandes clubes, né, da própria liga. Por exemplo, muito se fala sobre o que o Bayern de Munique já fez outras vezes com o próprio Borussia Dortmund, tirando destaques de lá, né, Götze, Lewandowski, Hummels, entre outros jogadores aí, né, fez com o Leipzig, com o Leimer, com o Kimmich, entre outros jogadores, né, Schalke, né, o Goretzka era do Schalke, o Neuer era do Schalke, enfim. Mas o próprio Borussia Dortmund também se reforçou com jogadores de outros clubes também, né, outros clubes alemães, inclusive. Então eu acho que o que falta é esse poder financeiro para os outros clubes, falta esses clubes terem mais investimento para eles poderem segurar as suas próprias peças, não serem canibalizados pelos maiores clubes dentro da própria liga e também não pelos clubes de fora, né? Que eles possam se reforçar até fora da Alemanha com jogadores destaques de outras ligas grandes, né? Não apenas jogadores renegados de outros clubes de ligas grandes na Europa ou jogadores que custem mais barato, que não sejam os principais destaques. Então, se a Bundesliga tivesse o poder de investimento maior, com certeza teria elencos mais fortes, e não um super elenco como o Bayern, né, um elenco mais forte que os demais, mas mais enfraquecido em relação ao Bayern, que é o Borussia, e outros elencos ali emergentes que podem ser fortes, como tem sido o Leipzig, como foi naquela temporada maravilhosa o Leverkusen, como às vezes se credencia, né, um Frankfurt, um Stuttgart, enfim. O Schalke hoje em dia nem na Bundesliga tá, né, mas já foi essa pedra no sapato, enfim. Né, mesmo podemos dizer do Hamburgo, do Werder Bremen, do Wolfsburg, enfim. Praticamente todos os clubes ali na Alemanha, principalmente aqueles que têm mais camisa, mais história, mais tradição, e que hoje não conseguem disputar com frequência e com constância na parte de cima da tabela. Beleza? Resumindo, falta grana. Falta dinheiro aí para esses times. E a terceira, do Topzera, o que achou das falas de alguns comentaristas sobre PSG e Bayern, que não foi um jogo espetacular, porque ambos os times sofreram muitos gols, e se fosse com times daqui a fala seria outra. Cara, eu não vi isso saindo da boca de comentarista, tá? Não tô duvidando do que você tá trazendo, não. Pode ser que tenha saído sim. Mas eu acho que é um debate que vale até a pena a gente fazer um vídeo específico sobre isso. Porque, primeiro, é claro que quando a gente vê um placar de muitos gols de lado a lado, você tem, com certeza, um jogo que teve muitas falhas defensivas. Isso aí é fato. Porém, Bayern e PSG foi muito mais um jogo de méritos do que de deméritos. Foi muito mais um jogo de ataques se sobressaindo às defesas do que defesas falhando diante de ataques fortuitos, sabe? Então, são dois times que têm as suas convicções, que têm o seu DNA ofensivo, não abriu mão deles, né? Nem o Bayern por jogar fora de casa e nem o PSG por estar diante do melhor time da atual temporada. Então são dois times que foram lá preocupados em jogar bola e por isso o jogo não teve nenhum controle de nenhuma parte e foi tão legal de se ver, cara. Para nós, espectadores, com certeza foi um jogo muito bacana. Até para mim, que sou torcedor do Bayern, que o Bayern perdeu o jogo, claro que foi um jogo muito legal. Talvez se fosse o Botafogo eu ficaria mais puto por ter perdido e por ver meu time tomando tanto gol. Com certeza eu ficaria mais puto. Para os técnicos, cara, o Luiz Henrique falou, cara, a gente merecia vencer, mas também não seria injusto se a gente empatasse ou perdesse essa partida. O Kompany foi perguntado e o Kompany falou, cara, não gostei do que eu vi por conta, né, de nós termos perdido o jogo. Tá justo também, legal. Mas eu acho que pro neutro, para quem gosta de futebol, por esse jogo ser de um placar tão raro da gente ver, com certeza foi um jogo muito legal. E o que a gente quer ver no futebol são gols.
É possível a gente ter um 0 a 0 muito bem jogado? É possível, mas a ausência de gols vai te fazer olhar torto para esse jogo. Sabe? Alguém pode falar, cara, foi um 0 a 0 mas foi muito bom. Você vai ficar menos entusiasmado para querer ver os melhores momentos, ou mesmo a reprise desse jogo completo, por saber que não vai ter gols, do que de um 5 a 4 que pode ter sido uma pelada. Não foi o caso desse jogo aqui. Mas pode ter sido uma pelada, 5 a 4 erro para lá e para cá, as duas defesas são uma merda e tudo mais. E você vai querer ver porque você vai querer ver os gols acontecendo, que é a alegria do futebol, né? 9 gols. Né? 5 no primeiro tempo, 4 no segundo. Então, e da forma que foi, o PSG chegou um momento que parecia que ia atropelar o Bayern. O Bayern teve equilíbrio emocional para se manter centrado e buscar ali o resultado de 0 a 1, né? Só um gol de desvantagem agora para levar a partida, né, para os seus domínios. Então, com certeza a expectativa está muito mais alta para um jogo como esse, né, que a gente vai ter, né, jogo de volta, do que seria se o placar tivesse sido de 1 a 0 para o PSG. Né? A diferença de gol seria a mesma coisa, mas com certeza esse jogo inflamou e levantou muito mais debates quanto a se esse for o melhor jogo que a gente já viu, se é o melhor jogo de todos os tempos, se é o melhor jogo da Champions que a gente já viu, ou do século. Eu tô vendo vários debates assim acontecendo. E quanto a se fosse aqui no Brasil a gente já tá falando que é pelado e tal, eu acho que é coisa de gente mal-humorada, coisa de gente que gosta de levantar uma bandeira ou outra, seja vocês são baba-ovo de europeu, ou nosso futebol aqui não deve nada deles. E todos esses radicalismos, para um lado ou para o outro, são errôneos, tá? Sempre que você vê uma opinião muito absurda para um lado, sem nenhuma relativização do outro lado, sempre exaltando um lado para poder depreciar o outro, ou depreciar o outro para exaltar um, pode ter certeza que está errado, que essa opinião está errada. Porque nem tudo é tão radical assim, nem tudo é 8 ou 80 desse jeito. Tudo pode ser debatido e relativizado. Beleza? A gente teve outros bons jogos assim, com placares, né, apertados, e que foram muito bons e que vão com certeza fazer parte da história do futebol, inclusive brasileiro, né? Muita gente lembrou do 5 a 4 lá de 2011, né, entre Flamengo e Santos, mas o 4 a 3 do Palmeiras em cima do Botafogo, com certeza vai ser um jogo muito lembrado, que foi um jogo que decidiu o campeonato praticamente, foi um jogo que teve uma virada, né, impressionante de um lado para o outro. Tivemos um 4 a 3 em 2000, né, entre Palmeiras e Vasco, né, a vitória do Vasco, numa final, inclusive, de Copa Mercosul. Então, se a gente for vasculhar, a gente vai encontrar outros jogos. No próprio Brasileirão de 2011, teve um 5 a 4 do Fluminense em cima do Grêmio. Né? Se eu não me engano, teve outro 5 a 4 entre Fluminense e Grêmio também, mas eu não vou lembrar exatamente qual foi o ano. Então, cara, a gente teve recentemente também um Grêmio 5, Botafogo 3, né, no Brasileirão desse ano. Então, a gente, se for vasculhar, a gente vai encontrar vários jogos históricos assim com placares, né, incomuns dentro do futebol brasileiro também, e que com certeza foram exaltados cada um à sua época, e ninguém falou que foi uma pelada, que as defesas foram uma merda. Não, a gente fica feliz, cara, de ver muitos gols acontecendo numa partida, tá? Então, duvide sempre, tá, do mau humor dessas pessoas que querem cortar o barato e o entusiasmo de quem viu essa partida e tá feliz com ela, querendo levantar alguma questão ou outra de antipatriotismo, ou sei lá o que. Enfim. Acho que essa foi a última do Topzera. Obrigado, Topzera. Heraldin, _V13. Pensando na saída de Abel do Verdão, acha que tem algum treinador que combine com o time? E por quê? Sempre tem, mano. Sempre vai ter, né, técnicos que encaixam bastante com o perfil. Talvez eu não possa te dar um nome agora, mas com certeza quando o Palmeiras demitiu o Luxemburgo em 2020 e trouxe o Abel não estava na pauta de nenhum torcedor, de nenhum jornalista brasileiro. Tá? O Abel foi contratado basicamente porque ele conseguiu ganhar e eliminar o Jorge Jesus de uma... Eu não lembro se foi Champions ou se foi Europa League, né, jogando lá pelo PAOK da Grécia. Como estava na moda, por conta do próprio Jorge Jesus, trazer técnico português para o futebol brasileiro, trouxeram o Abel por isso e foi muito melhor do que a encomenda, né? O cara varreu aqui o futebol brasileiro, conquistando muitos títulos, né, e sendo muito longevo também, né, e conseguindo se reinventar com elencos diferentes. Então, vai ser difícil achar outro Abel? Com certeza vai. Mas em estilo de jogo, e se o Palmeiras for nessa linha, procurar um técnico com perfil de jogo e não apenas pelo currículo, ou não apenas por ser português, sabe? Vai conseguir achar.
e talvez seja um nome que nem passe pelas nossas cabeças agora. E isso me agrada, tá? Quando os clubes conseguem ser criativos para buscar técnicos, principalmente. Vai ter uma pergunta aqui, mais pro final, que eu já andei dando uma olhada, que eu vou bater um pouco mais nessa tecla e eu posso voltar nessa questão aqui dos técnicos também, beleza? Obrigado, Heraldinho. Felipe Mar, _7. Qual formação se sobressai sobre o 4-2-2-2 com meias mais abertos? Cara, o importante não é nem a formação, tá? Porque a formação vai ter variações e tudo mais, mas a gente pode falar do 4-2-2-2 e encontrando pontos fracos e como conseguir combater esses pontos fracos. Por exemplo, se você tem 2 atacantes, você tem que fazer uma saída de 3 para ter sobra. Então, na saída de bola, ter 3 jogadores é fundamental. No meio campo, você tem 4 jogadores, então você não pode usar sistemas que tenham 2 volantes e 1 meia, 1 volante e 2 meias, porque sempre eles vão ter superioridade de 4 contra 3. Igualar numericamente o meio campo é fundamental, né? Você ter um losango, você ter um outro quadrado, você ter 5 jogadores, tem time que aproxima os laterais, né, aqui dos volantes, aí fazem 3 aqui na primeira linha, com mais 2 na segunda. Outra coisa, meias mais abertos, você disse, né? Então seria um 4-4-2, são 2 linhas de 4. Esse espaço aqui, ó, para você ter vantagem é fundamental de explorar. Você tem um jogador entre linha para poder atrair um zagueiro, né, para fora da área e colocar um outro atacante aqui em condição de mano a mano. Então são essas situações que você tem que buscar para tentar combater um sistema tático específico, tá? Não necessariamente com outro sistema que seja perfeito, porque tática não é estática. Nem sempre você vai manter as peças exatamente ali naqueles lugares. Mas eu te dei aqui, né, um mapeamento de quais vulnerabilidades o 4-2-2-2 apresenta, que você pode explorar. Uma outra aqui também, ó, a dependência que o 4-2-2-2 tem dos laterais pelos lados do campo. Eles quase sempre estão muito expostos, tá? Então eles não têm outros jogadores para combinar a jogada. Então praticamente se um lateral vai para a linha de fundo, quando ele perde a bola, ou outro jogador aqui vai ter que se deslocar, né, para poder fazer a cobertura, e aí vai gerar um outro buraco, seja aqui no meio campo, ou esse próprio buraco aqui, essa própria avenida, né, esse corredor nas costas do lateral, que num jogo que praticamente fez o 4-2-2-2 sumir por um tempo do futebol, hoje ele está voltando em outras versões, né, a volta dos pontas surgiu justamente para quê? Para que você possa atacar e ligar, né, um jogador nas costas do lateral e poder explorar esse espaço aqui de forma mais rápida, né, na partida. Então, jogar com pontas sempre é fundamental para poder explorar essa solitude, essa solidão, melhor dizendo, dos laterais adversários, precisando cobrir tanto espaço do campo, né, tanto para atacar quanto para recompor e defender, beleza? Obrigado, Felipe. Lucas Emanuel Oliveira. Bayern e PSG me tirou a vontade de assistir os outros jogos, parecia esporte diferente. É um comentário aí do Lucas, né? Não exatamente uma pergunta. E é bem compreensível, né? Na verdade, quase sempre que a gente vê um mata-mata de Champions e de noite a gente tem que ver Sul-Americana, Libertadores, né, Campeonato Brasileiro, a gente tem esse sentimento, né, de que é outro esporte. Né? Porque lá tá a nata, né? Tem os melhores jogadores, os melhores treinadores, gramados perfeitos, né? Você sabe que é uma competição, né, mais importante em reta final, em fase decisiva, então todo mundo vai dar o seu melhor, e aí você contrastando isso com fase de grupos de Libertadores, de Sul-Americana, né, uma 13ª, 14ª rodada de Campeonato Brasileiro qualquer, que é só mais uma de 38, é meio cruel e discrepante realmente a comparação. Aqui a segunda do Lucas. Neymar ou Coutinho, qual foi a pior volta ao futebol brasileiro? Cruel, cara, essa pergunta. Mas eu acho que os dois tiveram seus momentos de lampejo. O Coutinho esteve mais inteiro fisicamente, então ele teve mais momentos de lampejo, né? Ele teve menos lesões. Também ele demorou a engrenar, mas ele teve ali, sim, um bom momento, né, jogando pelo Vasco. Teve um mau momento ali de saída e tal, né? Vaiado pela torcida, pedindo para se desvincular, mas a torcida gostava muito dele, não só por ser um prata da casa, mas por ser um cara consagrado que surgiu no clube, então era um orgulho do torcedor também poder ter, né, esse jogador de volta, que venceu tanto lá fora, né, fez o nome dele, né, como, à época, eu não sei se isso ainda se mantém, o segundo jogador mais caro da história do futebol, no momento que ele sai do Liverpool e vai para o Barcelona, e ter ele retornando, escolhendo retornar, né, para o clube que o revelou,
provavelmente o clube de coração dele, com certeza foi um orgulho muito grande para o vascaíno. Infelizmente a passagem não rendeu títulos, né, quase, rendeu porque o Vasco foi para uma final de Copa do Brasil, não rendeu os títulos que o torcedor, né, tinha esperança de que poderia conseguir com essa subida de nível de ter o Coutinho dentro do seu elenco, mas num todo não foi uma passagem ruim, tá? Eu acho que o torcedor não vai lembrar, né, com maus olhos, né, da passagem do Coutinho, que é um cara até de um perfil mais quieto, não é um cara polêmico, diferentemente do Neymar, que é um cara polêmico, que é um cara que tem os fãs e tem os haters, então, né, vai ter gente que vai falar mal de tudo que ele faz e vai ter gente que vai passar pano para tudo que ele faz, né. Teve menos boas partidas do que o Coutinho até agora, claro que a passagem ainda está acontecendo, teve mais problemas de lesão também, né, normal, se recuperando de um rompimento de ligamento cruzado anterior do joelho, que é a pior lesão, né, para um jogador de futebol, e toda a expectativa que a gente tinha, né, no Neymar, certamente maior do que a expectativa que se tinha no Coutinho, foi menos correspondida. Então eu acho que a passagem do Neymar no Santos, atual, está sendo mais decepcionante do que foi a passagem do Coutinho pelo Vasco. Tá? Também é uma passagem de nenhum título, também é uma passagem, aliás, uma passagem que não teve uma final nacional como foi, né, a do Coutinho no Vasco, uma passagem sem um momento de brilho como teve, né, o próprio Coutinho. Vale lembrar do 6-0 do Vasco do Coutinho contra o Santos do Neymar, que o Coutinho faz 2 golaços, né, um jogo com mando de campo, né, pro mando de campo do Santos. Sim, a gente teve um Santos e Vasco recentemente com o Santos vencendo por 2-1 com 2 gols do Neymar, é verdade. Mas o Coutinho já não estava do lado do Vasco, já era outro Vasco. E nem foi uma partida brilhante, né, do Neymar. Foi uma partida que ele fez os 2 gols. Foi decisivo. Não tiramos esse mérito dele, mas não foi uma partida, um masterclass ali do Neymar como já foi um dia, ou como poderia ter sido. O próprio Neymar, no Santos, nessa passagem, já fez partidas melhores do que aquela que ele até passou em branco. Tá? Ou que ele fez um gol, ou deu uma assistência, enfim. A terceira aqui do Lucas. O Campeonato Brasileiro virou um campeonato de 2 times, pelo menos tem um calendário para parar eles, se não fosse isso, pelo menos tem um calendário para parar eles. Se não fosse isso, ninguém ia ganhar mais títulos. Cara, não sei se é por aí não, tá? Porque se a gente for pegar, o Flamengo ele foi o campeão brasileiro da última temporada, mas na anterior ele não foi. Também não foi o Palmeiras. Os 2 times eu imagino que você esteja dizendo que são Flamengo e Palmeiras. Na edição retrasada foi o Palmeiras, mas não foi o Flamengo. Há 3 anos atrás foi o Palmeiras e não foi o Flamengo. E talvez o Flamengo, em várias dessas aqui, não tenha sido nem vice. Né? Então, eu acho que tem uma hegemonia financeira dos dois, os dois conseguem ter os melhores elencos, os dois vão estar sempre no G4, os dois vão estar sempre brigando pelos títulos. Os dois vão sempre ganhar os títulos? Não necessariamente. Nem no Campeonato Brasileiro, nem no futebol brasileiro como um todo. Tá? Nesse período aí que a gente pode falar dessa dualidade, dessa polarização entre os dois aí, a gente teve o Atlético Mineiro campeão brasileiro, a gente teve o Botafogo campeão brasileiro, a gente teve o Fluminense ganhando Libertadores, teve o São Paulo e o Corinthians ganhando Copa do Brasil. Então a gente teve outros times também conseguindo ser vitoriosos em torneios que Flamengo e Palmeiras disputaram. Então, eu não trato ainda como uma corrida de 2 cavalos, tá? Eu acho que são os 2 cavalos que saem na frente. Não necessariamente os 2 cavalos que já têm as 2 primeiras posições garantidas sempre. Beleza? Obrigado, Lucas. A última, aparentemente, é do Gabriel Baltazar, que mandou só uma. Depois eu vou atualizar para ver se tem mais. Acha a montagem e o encaixe do elenco do Santos péssima? Aí ele completa aqui, vou explicar melhor nos comentários, mas eu vou fazer um comentário sobre isso, e essa aqui é a pergunta, inclusive, que eu queria, né, acrescentar lá naquela pergunta sobre os técnicos e tal, e eu queria falar um pouco melhor sobre isso. Cara, o que me incomoda na montagem de elenco do Santos é que é um clube que muitas vezes, eu vejo isso um pouco no Fluminense, vejo isso um pouco no Grêmio também, mas no Santos principalmente, é um clube que contrata muito jogador pelo nome, sabe? São jogadores que muitas vezes são contratados pelo que eles já fizeram e não pelo que eles fazem. São jogadores que muitas vezes estão saindo dos clubes que eles estavam porque eles não serviam mais, e o Santos, por alguma razão, acha que vai servir para eles.
Aqui eu tô falando do senhor William Arão, do senhor Zé Rafael, do senhor Gabriel Menino, do senhor Rony, quem mais? Barrial e Lautaro, né, que estavam no Cruzeiro. Com certeza tem mais exemplos aqui que eu tô esquecendo. Eu não vou nem falar de Gabigol e Neymar, tá? Porque aí eu acho que tinha que trazer mesmo. Os dois foram acréscimos de qualidade, principalmente para um Santos que, no momento que o Neymar veio, estava vindo da Série B, e no momento que o Gabigol veio, cara, o time não tinha se acertado com outro centroavante. Por exemplo, o Tiquinho Soares, né, que já não servia para o Botafogo, já estava na reserva do Botafogo, foi contratado para ser o titular do Santos e muitas vezes ficou no banco porque não servia, né? Naquele momento da carreira dele, cara, me dói o coração falar disso, porque eu amo o Tiquinho, sou muito grato pelos, principalmente, 2 primeiros anos dele, né, pelo Botafogo, apesar de não terem sido os anos dos títulos, né? Nos anos dos títulos ele era reserva, mas ele foi o principal jogador do time nesses 2 primeiros anos dele por aqui, né? 1 ano e meio, né? Porque no primeiro ano ele chega na segunda metade. Ele sai do Botafogo por uma razão. E o Santos acha que ele estava contratando um cara que ele deixou de ser pelo Botafogo. E aí vem o Gabigol para passar a ser esse cara. Enfim, Mike, lateral direito, é outro que o Santos contratou, porra, pelo nome, cara, pelo que já fez um dia pelo Palmeiras, pelo Cruzeiro, e obviamente ele não vai fazer mais. Se o Palmeiras está abrindo mão dele para um time rival, é óbvio que é porque ele não serve mais. E o Santos vai lá e contrata. Enfim, tem outros jogadores certamente, mas que agora me fogem aqui a cabeça, e é isso que me incomoda na montagem de elenco que o Santos faz, tá? E eu queria acrescentar isso aí em relação a técnicos. O Santos, ele sai de um Vojvoda, com certeza contratado, não pelo estilo de jogo dele, tá? Pelo que apresentou no Fortaleza, mas muito mais por ele ter sido muito constante no Fortaleza, ter conseguido colocar o Fortaleza em 2 Libertadores, uma final de Sul-Americana, né, que é um time, né, menor, menos qualificado, e é um técnico que o Brasil inteiro queria, tá? E ele sempre teve esse pé atrás de dar um passo para frente, porque ele sabia que no Fortaleza ele tinha ali a blindagem de estar num clube onde um 4º lugar de Campeonato Brasileiro, por exemplo, é uma ótima campanha. Se ele vai para um clube maior, que tem uma ambição maior, um 4º lugar muitas vezes é uma temporada ruim. E o Santos precisava ali de um cara para tirar a água do barco. Ele consegue salvar o Santos do rebaixamento. Chega nessa temporada, de repente, ele para de servir, entregando um nível de futebol bem parecido com o que serviu para tirar a água do barco no ano passado. E aí sai o Vojvoda, vem o Cuca. Um cara que joga completamente diferente do Vojvoda, e é um cara que ainda está no mercado muito mais pelo nome do que pelos últimos trabalhos. O último grande trabalho do Cuca foi em 2021. Eu nem vou entrar aqui na questão, né, do que a gente nunca jamais deveria ter deixado o Cuca construir a carreira que teve, desde o episódio, né, do estupro, né, de quando ele era jogador, tá? Não vou nem entrar nesse mérito. Mas o Cuca já era para ser uma carta fora do baralho nos grandes clubes brasileiros. E é um cara que ainda tem mercado, principalmente em clubes como o Santos, que muitas vezes contratam os treinadores por nome. Né? O Cruzeiro contratou o Arthur Jorge, né, porque ele fez sucesso no Botafogo. Será que se o Arthur Jorge estivesse no Braga, o Cruzeiro teria a criatividade de buscá-lo no Braga, que o Botafogo teve? O Luiz Castro, também pela passagem dele pelo Botafogo. O Grêmio buscaria o Luiz Castro se não fosse essa passagem dele pelo Botafogo? Não tô falando do Botafogo porque é meu time não, cara. Mas assim, o próprio Vojvoda é esse exemplo, que o Fortaleza teve a criatividade de buscar na Argentina. O São Paulo teve a criatividade de buscar o Osório, onde ele estava, quando ninguém no Brasil conhecia o Osório. De repente o Osório já trabalhou aqui no Remo, no Atlético Paranaense. Se não tivesse sido a passagem pelo São Paulo, ele jamais teria trabalhado no futebol brasileiro. As pessoas não, dificilmente, né, conheceriam o trabalho desse cara. Então me incomoda isso em vários clubes brasileiros, essa falta de criatividade para trazer reforço e principalmente para trazer treinadores, tá? Quando o clube pensa um pouco mais fora da caixinha, me agrada mais. Beleza? É isso, gente. Eu vou atualizar aqui para ver se tem mais pergunta. Aparentemente essa aqui foi a última. Vamos ver se chegou mais. Quase 50 minutos de vídeo também tá bom, né? Pra esse feriadão aí. Vocês ficarem na minha companhia, aquela cervejinha. É isso, gente. Foi a última pergunta. Então, obrigado, cara, todo mundo que participou. Né? Lembrando aí,
quem é novo por aqui, né? Se você quiser participar na semana que vem com até 3 perguntas, caixinha lá no Instagram. O Instagram é @pautasetaticas, né? O mesma logo aqui do canal, né? Branquinha, aquela prancheta com lápis, né? O campinho de futebol. Você vai lá, segue a gente. Normalmente às quintas-feiras eu deixo a caixinha, né, nos stories e venho aqui responder nas sextas. Caso haja alguma exceção, alguma mudança de dia aí, por data de jogo, gravação de vídeo, né, ou simplesmente por eu não conseguir, eu aviso previamente, vocês podem ficar tranquilos. Mas normalmente de quinta para sexta, tá? A nossa caixinha, entre a data da postagem e a data da gravação, das respostas e também, né, dela ir pro ar e ficar disponível para vocês, beleza? Então, muito obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. Continuem ligados no Pautas e Táticas. Ótimo final de semana, ótimo feriado para vocês. E até a próxima!